Todo fã de mangá seinen já foi indicado a pelo menos uma dessas 3 obras: Berserk, Vagabond e Vinland Saga. E não é à toa, as 3 são obras-primas com temas extremamente profundos sobre a condição humana e a jornada de autoconhecimento. Por conta disso, acabei assistindo o anime de Vinland Saga justamente por ser um grande fã de Berserk e achei que poderia gostar. Mas o que me surpreendeu mais no anime foi que a primeira temporada inteira é completamente carregada pelo antagonista, o Askeladd, sendo ele muito mais interessante e até carismático que o protagonista, Thorfinn, daqueles que quando você acha que entendeu as suas motivações, você descobre que não entendeu nada. Em uma das principais passagens do anime, o Askeladd mostra ao Thorfinn que todos são escravos de alguma coisa, e por isso eles caíam. Mas ele aparentemente não se incluía nisso, como se ele fosse o único livre de verdade. E você até acredita nisso por um tempo, até que tudo muda e percebemos que o Askeladd também é escravo de algo. No momento em que você percebe isso, automaticamente se questiona: será que eu também sou escravo de alguma coisa? Por isso, nada melhor que conhecer o outro lado do Askeladd e como ele também se tornou um escravo para assim entender a si mesmo e ter a resposta para essa pergunta. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre um dos personagens mais interessantes dos animes e quem sabe até sobre si mesmo, fica até o fim do vídeo porque é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Askeladd é o filho de um guerreiro viking chamado Olaf, que era membro de uma poderosa família nórdica. Sua mãe era uma escrava do país de Gales, e de acordo com as histórias que contava, eles faziam parte da linhagem de um herói da sua terra natal, o general Lucius Artorius Castus, e por conta disso deu o seu nome ao filho. Askeladd era na verdade um apelido que os aldeões deram à criança que trabalhava desde cedo como ajudante de ferreiro, e por isso recebeu esse nome, que significava coberto de cinzas. A mãe de Askeladd estava muito doente e por ser apenas uma escrava, seu pai nunca se importou com ela ou com os filhos que tiveram, sendo Askeladd apenas mais um dentre as dezenas de crianças que Olaf tinha na região. Existe uma lenda muito conhecida entre o povo galês sobre o general Artorius, que retornaria para salvar o seu povo como havia feito antigamente. Ele curaria a doença da mãe de Askeladd e acabaria com a escravidão. E isso era o que ela esperava por todo o tempo. Assim, ela esperou por anos a fio, enquanto suportava os maltratos e a doença que pouco a pouco acabava com sua mente. Mas, infelizmente, foi tempo demais. Quando Askeladd tinha 11 anos, ela finalmente perdeu a sua sanidade. Ela caminhava pela vila e delirava enquanto estava perdida em seus pensamentos. E por conta disso, ela acabou confundindo Olaf com o general Artorius, que tanto esperou, e agarrou as suas vestes implorando que a salvasse. Por conta disso, Olaf e seus guardas sacaram suas espadas prontos para matar a mulher mentalmente debilitada. E foi nesse momento que Askeladd se deu conta: se Artorius não viesse exatamente naquele instante para salvar a sua mãe, ele nunca mais viria. Mas a cada segundo ficava mais óbvio que ninguém viria, que uma pessoa deveria intervir e salvar a sua mãe. Não um herói ou um deus, mas sim um homem. Sem nem pensar, Askeladd pegou uma espada da forja onde trabalhava e partiu em defesa da mãe. Atacou Olaf diretamente, se esquivando dos golpes e resistindo como um guerreiro adulto. O que obviamente ele não era, e logo foi derrotado. Askeladd sabia que não tinha como vencer o pai, mas tinha conseguido chamar a sua atenção. E isso funcionou tão bem que, ao ver o seu potencial, Olaf o levou para morar consigo. Lá ele treinaria, comeria e viveria com os filhos legítimos, e por isso teria tudo o que precisava para se tornar um grande guerreiro. Mas ainda era o filho de uma escrava, então ele levou 2 anos para conquistar a confiança de todos, dos serviçais, dos irmãos e principalmente do pai. Askeladd sempre fez questão de demonstrar respeito, lealdade e gratidão na presença de Olaf, o que fez que, com o tempo, todos baixassem a guarda. Isso permitiu que Askeladd se aproximasse do pai durante a noite. Ele cravou a espada de um dos seus irmãos na garganta do pai e matou a testemunha que estava ao seu lado. E com essa atitude tão engenhosa, ele tinha apenas 2 objetivos: matar Olaf, mas sem perder direito à sua herança. Por isso ele havia usado a espada de um dos irmãos, escolhendo aquele que mais tinha brigas com o pai. Ao descobrir o assassinato, todos culparam o tal irmão e o executaram pelo seu suposto crime. Askeladd cumpriu perfeitamente a sua vingança, e agora não mais como um escravo qualquer, mas com riquezas e um nome de prestígio.
Desde cedo ele havia percebido como os vikings eram simples e fáceis de se manipular, e ele, como o exímio estrategista que era, usaria isso ao seu favor, para crescer e se tornar um comandante de um grupo mercenário de renome. Askeladd passaria a liderar o povo que desprezava. Para ele, os vikings eram como animais, mas ainda assim serviam aos seus propósitos, até que ele receberia uma missão que mudaria tudo. Como mercenário, Askeladd é enviado para matar Thors, o Troll, um guerreiro extremamente poderoso. Na verdade, ele era o mais forte dentre um grupo de elite chamado Jons Vikings, ou seja, era a nata da nata. Thors, no entanto, estava aposentado e não queria mais viver à base da violência e da guerra. Já tinha uma família e só desejava viver em paz. O seu filho mais novo era Thorfinn, um garoto que sonhava em ser um guerreiro como o pai, e por isso entrou escondido no navio do pai em uma viagem de batalha. Uma batalha que seu pai foi obrigado a participar para proteger a sua vila e a sua família. Porém, era tudo uma emboscada. Askeladd e seu bando já estavam esperando a chegada de Thors. Quando isso acontece, Thors enfrenta dezenas de soldados sozinho. Nenhum deles tem nenhuma chance contra ele. Afinal, o cara é conhecido como Troll, não é à toa, né? Ainda assim, Thors não matou nenhum dos seus atacantes. Na verdade, ele apenas os nocauteava, neutralizando a ameaça. Depois de perceber que eles estavam em um número muito grande e que poderiam ter baixas ao seu lado, Thors desafia Askeladd para um duelo. Se ele vencesse, iria embora com todos em segurança, mas se perdesse, a sua vida seria de Askeladd. A batalha é acirrada. Thors era muito mais forte, mas Askeladd era extremamente habilidoso e rápido. Askeladd usa de todas as possibilidades ao seu redor para tentar derrotar o Troll, mas no fim a sua inferioridade é confirmada. Ao perder a batalha, um membro do grupo de Askeladd agarra Thorfinn e usa como refém contra o pai. Assim fica claro que para eles, a honra de um guerreiro nunca esteve acima da vitória. Askeladd rende Thors, que faz um acordo com o grupo. Se ele se entregasse, todo o restante vai poder ir para casa em segurança. E ele aceita, ordenando os arqueiros para atirarem, matando Thors e completando a missão. É um momento extremamente traumático para o Thorfinn, que não só presenciou, como também causou a morte do pai. Pelo menos é assim que ele vê a situação. Por conta disso, ele se esconde no navio e persegue Askeladd, jurando vingança. Assim começa a jornada de vingança de Thorfinn. Ele passa fome, é espancado, atacado e quase morre diversas vezes. Não desiste do seu objetivo de matar Askeladd em um duelo justo, para vingar a morte do seu pai e recuperar a sua honra. E é nessa jornada de anos convivendo e sendo treinado pelo seu maior inimigo que Thorfinn aprende a mais valiosa lição que Askeladd poderia dar. Durante um jantar, após mais uma missão completa, Askeladd observa um homem rico chicoteando uma escrava que havia derrubado alguns pratos. Ele agride a jovem e grita que ela é inútil, que não passa de uma escrava, ao que Askeladd comenta: é ridículo, um homem fingindo ser o mestre de uma escrava que comprou com seu dinheiro, enquanto ele mesmo é escravo do dinheiro. Todos são escravos de algo. E Thorfinn não era diferente. Eventualmente ele teve a oportunidade perfeita para concluir a sua missão, mas não o fez. Askeladd estava dormindo e Thorfinn entrou em seu quarto, já tinha a espada na mão, mas desistiu no último segundo. Isso porque ele desejava derrotar Askeladd em um duelo justo, com honra. Ele vivia em função da sua vingança, o que o tornava perigoso. Mas ele também queria fazer isso de maneira honrosa, o que o tornava inofensivo, e Askeladd sabia disso. Como um bom manipulador que era, ele usou Thorfinn como uma ferramenta, o enviando para diversas missões suicidas, com a promessa de que se ele conseguisse o tal objetivo, ele daria o duelo que ele tanto desejava. Era como balançar uma cenoura na frente de um cavalo para que ele andasse, e funcionava perfeitamente. Askeladd passou a vida inteira manipulando todos ao seu redor, vivendo no meio dos seus inimigos exatamente como Thorfinn. A diferença entre eles é que Thorfinn se importava com a honra quando se tratava de duelar com Askeladd. Ele poderia matar centenas de pessoas, queimar vilas e destruir a vida de inocentes, mas não assassinar Askeladd, porque aquilo não tinha honra. E é curioso como isso se conecta com a história de Gon, como eu falei nesse vídeo aparecendo no card, que em determinado momento estava disposto a fazer qualquer coisa para cumprir um objetivo egoísta de vingar outra pessoa, mesmo que para isso fosse necessário matar inocentes. Askeladd agia todo o tempo como alguém que não se importava com as perdas dos seus homens, ou com a honra de um guerreiro viking, mas isso porque ele realmente não se importava. Para ele, os vikings eram animais, peças que ele usava para alcançar os seus objetivos, e isso é algo que ele diz claramente aos seus homens quando estes se viram contra ele. Askeladd, até esse momento da série, é o homem mais livre de todos. Não se importa com nada e não teme ninguém. É sempre frio e cauteloso, como se tudo não passasse de um jogo. Até que ele é confrontado pelo seu verdadeiro mestre, aquilo que o escravizava, o tornando mais um homem comum, e portanto, digno de cair.
Mas antes de continuar, só um aviso. Aqui desse trecho pra frente vai ter um spoiler bem pesado da primeira temporada, então se ainda for ver e quiser guardar a surpresa, pula pra esse tempo que tá aparecendo na tela. Aproveitando, se você tá gostando do conteúdo, se inscreve aí, meu lindão. Dá uma moral pro nosso trampo aqui que você vai ser muito bem-vindo. Valeu! Em determinado momento, Askeladd está diante do rei Sven. Ele havia se unido ao herdeiro do trono, o príncipe Canute. Por sua vez, estava em uma guerra política contra o pai. Por conta disso, o rei acaba descobrindo algumas informações sobre Askeladd, de onde ele tinha vindo e quem foram seus pais, mais especificamente sua mãe. Por isso, o rei planeja uma invasão militar ao país de Gales, terra natal de Askeladd, o que obviamente o deixa totalmente desconcertado. Quando ouve isso, ele perde a sua postura calma e fria e suas expressões mudam. Ao perceber isso, o rei o chama para perto para incitar uma reação ainda maior, até que pudesse o prender ou executar por algum crime contra a coroa, já que ele era um aliado muito forte de Canute, um excelente estrategista. Askeladd se aproxima do rei conforme ordenado e tenta ao máximo se manter calmo e concentrado. Até que o rei diz que sabia de onde ele tinha vindo, que a mãe dele era só uma escrava e que Gales era mesmo um país de escravos. O rosto de Askeladd muda completamente, ele tem uma feição de ódio contra o rei, mas ainda assim ele se controla. Até que o rei dá a sua cartada final. Askeladd deveria trair e entregar o príncipe Canute, ou o rei ordenaria a destruição do país de Gales. Askeladd se vê forçado a escolher entre o plano político que havia lutado por tanto tempo para alcançar ou a sua terra natal. Eram duas opções e ele estava encurralado. E é então que Askeladd demonstra sua extrema astúcia e inteligência e escolhe a terceira opção. Ele salvaria o príncipe Canute e manteria o seu plano político, ao mesmo tempo que salvaria o seu país. Askeladd saca sua espada e se declara Lucius Artorius Castus, o legítimo rei governante de toda a Britânia. E num ato extremo, ele arranca a cabeça do rei Sven. Com essa atitude, ele estava garantindo que o príncipe Canute assumisse o trono ao mesmo tempo que protegeria sua terra natal e seu povo. Mesmo que isso significasse sua morte, Askeladd estava de acordo. No fim, ele não era um homem livre como gostava de pensar. Era escravo da sua nação e do seu patriotismo. A honra e o orgulho da sua linhagem corriam no seu sangue. E ele não poderia abrir mão disso. Esse era o seu mestre. E por esse ideal, ele aceitava ser um escravo. É curioso pensar como Askeladd, um antagonista, tinha motivações e intenções tão nobres. Claro, ele era um guerreiro sem nenhuma honra viking, como ele mesmo dizia, mas é mesmo possível chamar de honrados homens que matavam inocentes desarmados, matavam mulheres e escravizavam crianças? Talvez a razão para Askeladd ser tão popular entre os fãs de Vinland Saga seja justamente a sua posição de vilão em um mundo de assassinos. Não digo que os seus atos estavam certos, porque definitivamente não estavam, mas do ponto de vista do povo galês, ele era o herói, e os vikings os verdadeiros vilões. Quando criança, ele provou ser paciente o bastante para fingir gostar de Olaf por 2 anos e enfim se vingar. Mostrou ter autocontrole o suficiente para conviver com pessoas que odiava para alcançar o poder que desejava. Mas quando o seu país foi colocado entre ele e o seu objetivo, ele escolheu abrir mão do seu sonho. Askeladd percebeu naquele momento que havia algo que não poderia abrir mão. E se você não é capaz de viver sem uma coisa, você se torna escravo dela. Essa é a natureza da dependência, do vício, da escravidão. Algo que nós fazemos qualquer coisa para ter. Sacrificamos o que for preciso, mesmo que isso nos torne vilões. No fim do dia, todos nós temos um mestre. Todos somos escravos de algo. Seja do dinheiro, da fama, do poder ou até mesmo de uma pessoa em especial. E talvez o segredo seja escolher com sabedoria pelo que seremos escravos. Por mais que tentamos ser livres, podemos nos tornar escravos até mesmo da liberdade, como Eren de Attack on Titan, por exemplo. Quem sabe nós não estejamos superestimando a liberdade, querendo se ver como superiores aos outros, como o próprio Askeladd fez. Mas no fim, ele descobriu que era exatamente como todo mundo. Askeladd era escravo do seu orgulho, e quando seu mestre chamou, nem a sua própria vida foi o suficiente para libertá-lo das correntes. Thorfinn também passou boa parte da sua jornada como escravo, seja literal ou figurativamente. Mesmo depois de se ver livre, ele se prendia ao seu ideal. Canute também é outro excelente exemplo de escravo de um ideal. Inclusive, pretendo fazer um vídeo sobre ele também, então se você curte a ideia, comenta aí pra eu saber que vocês apoiam. Na verdade, tem muitos outros personagens em Vinland Saga que merecem um vídeo dedicado. É uma obra sensacional, que vale muito a pena o tempo investido. Então se você chegou até aqui e ainda não viu o anime ou leu o mangá, corre lá que você com certeza vai gostar. Mas por hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, primeiro vídeo de Vinland Saga, então espero que vocês curtam e apoiem para poder trazer mais. E se esse for o caso, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like aí, comenta qual personagem ou obra que você quer ver analisado aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu! 奴の狙いは俺の剣か。これ以上は受けきれねえ。ってことは
奴の剣も来た。狙いが読めりゃ剣筋も読めるぜ。来た大振り。